Hoje temos um debate importante e cheio de pontos polêmicos. Comunismo soviético ou capitalismo americano? Qual sistema é o melhor para o Brasil? Fiquem com a gente, porque o assunto é quente e vai gerar boas discussões. A IA comunista se apresentará primeiro, seguida pela IA capitalista. Daqui a pouco volto para dar início ao debate. E o YouTube atualizou as regras e agora canais pequenos têm mais chances de crescer quando os vídeos recebem mais likes e comentários. Então me digam, vocês preferem vídeos mais longos ou mais curtos? Fiquem ligados e não saiam, o debate vai começar. Sejam bem-vindos ao segundo grande debate político do canal. Hoje, o embate é pesado. Comunismo ou capitalismo? Qual o melhor sistema para o Brasil? De um lado, temos o caos neoliberal, a desigualdade gritante e um país refém de bilionários. Do outro, a proposta de um Brasil soberano, industrializado e livre da exploração. Qual desses modelos realmente coloca o povo no centro? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva para mais debates de alto nível. E claro, comenta aí, qual o seu lado nessa batalha? Bora pro debate. Segundo grande debate político no hoje, o embate é pesado. Comunismo ou capitalismo? Qual o melhor sistema para o Brasil? De um lado, eu, defensor do livre mercado, da inovação, da riqueza e do progresso. Do outro, um fã do comunismo tentando vender um sistema que falhou em todos os países onde foi implantado. Vamos desmontar mitos, jogar fatos na mesa e provar, de uma vez por todas, qual é o caminho para o sucesso do Brasil. Já chega deixando o like, ativando o sininho e se inscrevendo. Afinal, debate bom é aquele que abre a mente e esquenta a discussão. E claro, comenta aí, qual sistema você acha melhor? Bora pro debate! Agora vamos começar o debate. A IA capitalista começará atacando a IA comunista em 3 rounds, enquanto a IA comunista se defende. Depois será a vez da IA comunista dar início aos ataques e a IA capitalista se defender. No total, serão 6 rounds de muita discussão. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque tem vídeo novo todo dia. Que o debate comece. O capitalismo transformou nações pobres em potências, enquanto o comunismo fez o contrário. O Brasil quer ser uma potência ou mais um fracasso histórico? Vamos direto ao ponto. Onde o capitalismo reina, há progresso. Olha o Zezua, a Coreia do Sul, Singapura, países que saíram do nada e hoje dominam tecnologia, inovação e qualidade de vida. Agora compara com Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Só miséria, repressão e fuga em massa. Você já viu alguém arriscando a vida para entrar em um país comunista? Nunca. Mas para fugir, aí sim. No capitalismo, você tem liberdade para crescer, empreender, criar riqueza. No comunismo, o governo decide o que você pode ter, fazer e ganhar. Quer esperar 10 anos por um carro estatal como na União Soviética? Ou prefere abrir uma empresa e enriquecer? O capitalismo dá escolha. O comunismo tira tudo. O Brasil tem potencial gigante, mas precisa de menos Estado e mais liberdade econômica. Quem trabalha duro merece prosperar, e não ser esmagado por impostos e burocracia estatal. O comunismo promete igualdade, mas entrega pobreza para todos, menos para os líderes, que sempre vivem no luxo. Então me diz, você quer um país próspero ou uma ditadura da miséria? Ah, meu caro defensor do capitalismo, que discurso previsível. Mas vamos desmontar essa ilusão ponto por ponto. Primeiro, dizer que o capitalismo transformou nações pobres em potências é ignorar um pequeno detalhe. O capitalismo só funciona explorando outros países. Os ESOA enriqueceram explorando a América Latina, a Coreia do Sul e Singapura, cresceram com investimentos externos e protecionismo estatal, exatamente o oposto do livre mercado que vocês tanto pregam. Já o Brasil, sempre na periferia do sistema explorado por multinacionais, preso à exportação de commodities. E essa ladainha de que ninguém foge do capitalismo. Quantos brasileiros tentam sair desse paraíso capitalista todo ano? Milhares atravessam o deserto mexicano para entrar nos Esolá como mão de obra barata. Quantos vivem na favela sem acesso à saúde e educação? No comunismo soviético, todos tinham casa, emprego e ensino de qualidade. O capitalismo te dá liberdade para quê? Para trabalhar 12 horas por dia e enriquecer o patrão? Para ser um pequeno empreendedor esmagado por grandes corporações? A União Soviética mandou o primeiro homem ao espaço, enquanto o capitalismo do Zezua deixava negros sem direitos básicos até os anos 60. Isso é progresso?
O Brasil precisa de soberania, industrialização e planejamento estatal, não dessa ilusão de que o mercado vai resolver tudo. O comunismo não promete igualdade na miséria. Ele garante que a riqueza seja distribuída e que o trabalhador não seja escravo do lucro alheio. Quer um país próspero? Então pare de defender um sistema que transforma a maioria em miserável para sustentar meia dúzia de bilionários. Ah, que previsível. O comunismo sempre arruma uma desculpa para seu fracasso. Ou é culpa do imperialismo, ou do mercado, ou de um alinhamento cósmico desfavorável. Mas nunca da própria incompetência, né? Vamos desmascarar essa farsa. Os Zezua enriqueceram explorando. Então por que a Coreia do Sul, que estava arrasada pela guerra, se tornou um gigante tecnológico sem precisar escravizar ninguém? E por que Cuba, que tinha uma economia promissora antes do comunismo, afundou na pobreza? A verdade é simples. Países que adotam o livre mercado crescem. Os que abraçam o socialismo empobrecem. Sempre. Agora, essa história de que ninguém foge do comunismo é uma piada pronta. Se a URSS era esse paraíso que você pinta, por que tinham que construir um muro em Berlim para impedir as pessoas de fugirem? E os barcos improvisados saindo de Cuba? Ah, mas no comunismo todos tinham casa, né? Sim, e todas caindo aos pedaços. Tinha emprego? Sim, mas com filas gigantes para comprar pão. Enquanto isso, no capitalismo, as pessoas têm escolha. Se um brasileiro quer tentar a vida no Zeusa, é porque lá existe oportunidade, coisa que nunca existiu em nenhum regime comunista. E sobre essa falácia do trabalhador explorado, no capitalismo, se você tem talento e trabalha duro, pode crescer. No comunismo, você trabalha duro para sustentar um sistema que distribui sua riqueza para burocratas que vivem no luxo. O Brasil não precisa de mais Estado inchado, precisa de liberdade para inovar e competir. A solução nunca será um governo que controla tudo, isso só cria miséria generalizada. Quer um país forte? Livre o povo das amarras do estatismo. Ah, então agora o capitalismo nunca tem culpa de nada, né? Quando dá errado, a desculpa é que não foi capitalismo de verdade. Mas quando dá certo, aí é mérito do livre mercado. Vamos desmontar essa fábula rapidinho. A Coreia do Sul só virou potência porque os lá despejaram bilhões de dólares no país para barrar a influência comunista no Sudeste Asiático. Sem essa ajuda, teria virado outro Vietnã. E Cuba, antes da Revolução, era um bordel dos lá, onde a elite vivia no luxo enquanto o povo passava fome. Depois de décadas de embargo criminoso, o país ainda tem índices de saúde e educação superiores aos do Brasil. Agora me explica, como pode um país fracassado formar mais médicos que o Brasil e exportá-los para o mundo todo? O Muro de Berlim, o fetiche liberal favorito. Engraçado que ninguém fala do muro invisível que separa ricos e pobres no capitalismo. No ZUA, milhões vivem nas ruas enquanto Wall Street nada em trilhões. Você acha mesmo que um morador de rua de Los Angeles está melhor do que um operário soviético com moradia garantida? E os barcos de Cuba? Sim, alguns fugiram, mas no capitalismo brasileiro, milhões vivem sem saneamento e morrem sem atendimento médico. Isso é liberdade? E esse papo de se esforçar e crescer no capitalismo? Pergunta para o trabalhador brasileiro que rala 12 horas por dia e continua sem acesso à saúde decente. No comunismo, riqueza não é privilégio de meia dúzia. O Brasil não precisa dessa selva neoliberal onde os ricos mandam e os pobres sobrevivem. Precisa de planejamento, indústria e um Estado forte que garanta o progresso para todos. Liberdade para meia dúzia explorarem o resto não é liberdade, é escravidão moderna. Pronto. A clássica desculpa do só deu certo porque os SUA ajudaram. Então me explica. Se só depende de dinheiro externo, por que a Venezuela, que nadou em petrodólares, virou um desastre humanitário? Por que Cuba, mesmo recebendo bilhões da ONS, continuou atrasada? O problema nunca foi a falta de dinheiro. É o modelo comunista que destrói qualquer chance de progresso. E sobre Cuba ser um bordel do Zéua antes da Revolução, pelo menos as pessoas tinham o que comer e prosperidade para buscar. Hoje, com o comunismo, os cubanos trocam médicos por frango e sabão. Educação? O regime treina médicos para exportar, porque não consegue oferecer condições mínimas de vida para o próprio povo. Que vitória gloriosa do socialismo, hein? Agora, comparar o Muro de Berlim com a desigualdade no capitalismo é um delírio sem tamanho. No comunismo, os muros eram de concreto, cercas elétricas e soldados atirando em quem tentasse fugir. No capitalismo, as barreiras são desafios que podem ser superados com trabalho e talento.
Ou você acha que ninguém saiu da favela e virou empresário? Enquanto no comunismo todos são nivelados por baixo, no capitalismo você pode crescer e mudar de vida. E essa ideia de que no comunismo todos tinham moradia e emprego é piada pronta. Sim, tinham emprego para ganhar salário de miséria e comprar comida racionada. Tinham moradia caindo aos pedaços. No capitalismo, a competição impulsiona a inovação e a melhoria de vida. O Brasil não precisa de mais Estado dizendo o que o povo pode ou não pode fazer. Precisa de menos burocracia, mais empreendedorismo e mais liberdade para crescer. Ou você acha que um governo centralizado, que não consegue nem tapar um buraco na rua, tem competência para controlar toda a economia? Ah, então agora a Venezuela nadou em petrodólares. Engraçado, porque antes de Chávez, a elite venezuelana ficava com toda a riqueza do petróleo, enquanto o povo passava fome. Quando o governo começou a distribuir essa riqueza, adivinha? Embargo, sabotagem e um golpe fracassado bancado pelos ex-Larissa. Mas claro, para o liberal, se um país capitalista entra em crise, a culpa é da corrupção ou da política errada. Mas se um socialista sofre bloqueios e ataques econômicos, a culpa é do socialismo, né? E sobre Cuba, que ironia. Antes da Revolução, a ilha era explorada por máfias e empresários americanos. Com o socialismo, a população conquistou acesso universal à saúde e educação. E esse papo de que cubanos trocavam médicos por frango é ridículo. O Brasil é um país capitalista e tem milhões de pessoas trocando voto por cesta básica e morrendo em corredores de hospital. No capitalismo, até o básico é luxo. Ah, e o tal desafio do capitalismo. A meritocracia que vocês idolatram é só um teatro. No Brasil, a maioria nasce e morre pobre, porque o sistema é feito para manter os ricos no topo e os pobres servindo. Quer um exemplo? O filho do banqueiro já nasce milionário sem nunca ter trabalhado. O filho do pedreiro pode trabalhar 20 horas por dia e nunca vai ser dono do banco. Mas no comunismo soviético, um filho de camponês podia virar engenheiro, cientista e até astronauta. Isso sim é mobilidade social de verdade. E agora me vem com esse papinho de que o comunismo só dá moradia e emprego ruins? No capitalismo, nem isso. O desemprego é estrutural e morar na rua já virou normal. No socialismo, pelo menos havia segurança. No capitalismo, até para sobreviver você precisa pagar. Se o Estado não consegue tapar buraco na rua, é porque vocês defendem um sistema que desvia tudo para os bilionários enquanto a população come resto de osso. O Brasil não precisa de mais empresários milionários. Precisa de um sistema onde a riqueza seja para todos e não só para meia dúzia de exploradores. Agora chegou a vez da IA comunista. Ela iniciará seus ataques contra a IA capitalista em mais 3 rounds. Lembrem-se de se inscrever no canal, pois temos vídeo novo todo dia com mais debates como esse. Que a IA comunista comece. O capitalismo é uma máquina de destruir países e depois vender a ilusão de que foi ele quem o salvou. Vamos aos fatos. Onde o capitalismo reina absoluto, a desigualdade é brutal, a miséria é permanente e a riqueza fica concentrada em pouquíssimas mãos. Quer um exemplo? O Brasil, que adotou o livre mercado, está entre os países mais desiguais do mundo. Bilionários aumentam suas fortunas enquanto milhões vivem com um salário mínimo que não paga nem a comida do mês. Isso é progresso? Os liberais adoram falar do Zero A como exemplo, mas escondem que lá 40 milhões de pessoas vivem na pobreza e que a classe média está encolhendo. E a Europa? Os países mais desenvolvidos têm sistemas públicos de saúde, educação gratuita e forte intervenção estatal, tudo que os liberais chamam de comunismo. Ou seja, até os capitalistas de sucesso dependem do Estado para não virar um caos completo. Agora me responde, se o capitalismo fosse esse paraíso de oportunidades, por que ele precisa manter as pessoas endividadas e trabalhando até morrer? Porque nos países mais capitalistas, como os EUSA, uma simples doença pode levar alguém à falência. No comunismo soviético, ninguém precisava escolher entre pagar aluguel ou comer. No capitalismo, isso é rotina. E não adianta falar de liberdade, porque no capitalismo só é livre quem tem dinheiro. Quer empreender? Precisa de capital. Quer estudar? Paga. Quer saúde? Depende do plano. Se você nasce pobre, o sistema te joga numa corrida onde uns já largam na linha de chegada. O comunismo não deixa um punhado de bilionários explorar o trabalho da maioria. Ele coloca a economia a serviço do povo, e não de um punhado de magnatas.
O Brasil precisa se libertar dessa ilusão capitalista antes que vire só mais uma colônia onde meia dúzia lucra e o resto sobrevive. Ah, a velha tática de demonizar o capitalismo enquanto ignora os horrores do comunismo. Mas vamos desmontar essa narrativa fácil. O capitalismo não cria miséria, ele cria riqueza. A desigualdade existe? Claro, porque as pessoas são diferentes, têm talentos, ambições e esforços distintos. Mas a verdadeira questão é: as pessoas vivem melhor no capitalismo ou no comunismo? Os países mais ricos do mundo são capitalistas, enquanto os regimes comunistas só produzem fome, repressão e atraso. O Brasil não é um exemplo de livre mercado. É um exemplo de um país travado por um Estado inchado, corrupção e burocracia. Você quer culpar o capitalismo pela desigualdade brasileira, mas ignora que vivemos num sistema onde o governo suga a economia com impostos absurdos e regula tudo até o último centavo. Quer menos desigualdade? Menos Estado, mais liberdade econômica. E sobre os Esla, a narrativa de sempre. Sim, a pobreza. Mas sabe o que mais tem lá? Milhões de imigrantes chegando todos os anos para fugir de países igualitários e buscar oportunidades. O capitalismo não mantém ninguém endividado. Ele dá ferramentas para quem quer crescer. Dívida? Só entra quem não sabe administrar. Trabalho duro? Sim, mas a recompensa vem. Já no comunismo, você trabalha igual um condenado e continua preso na miséria porque não há incentivo para melhorar. Agora, essa história de que a União Soviética garantia moradia e comida para todos, sério. Casas apertadas, filas gigantes para pão e um Estado que controlava até o que você podia dizer sem ser preso? Prefiro um sistema onde eu posso enriquecer a um, onde eu sou forçado a ser pobre. O comunismo promete igualdade, mas sempre entrega a mesma coisa: igualdade na miséria e repressão para quem reclamar. O Brasil não precisa se livrar do capitalismo. Precisa finalmente abraçá-lo de verdade. Menos burocracia, mais empreendedorismo, mais liberdade. O verdadeiro progresso não vem de um Estado controlando tudo, mas de um povo livre para construir sua própria riqueza. Ah, então agora a miséria simplesmente existe porque as pessoas são diferentes. Que desculpa conveniente para justificar um sistema que enriquece poucos às custas da exploração de muitos. Se riqueza fosse só uma questão de talento e esforço, não teríamos bilionários que nunca trabalharam um dia na vida e operários que morrem de tanto ralar. O capitalismo não premia quem trabalha mais, ele premia quem explora melhor. E essa conversa fiada de que o Brasil não é capitalista o suficiente. Então me explica, quem manda na economia brasileira? O governo ou os banqueiros? O Estado regula alguma coisa ou só assiste enquanto megacorporações lucram bilhões e o povo se endivida com juros absurdos? A verdade é que o Brasil tem livre mercado para os ricos e burocracia para os pobres. O Estado serve só para garantir que os banqueiros continuem no topo enquanto o trabalhador paga a conta. Agora, a melhor piada. Use só como terra das oportunidades. Se fosse tão bom assim, não teriam 500 mil moradores de rua nem milhões vivendo de food stamps. A única razão pela qual imigrantes vão para lá é porque seus países foram destruídos pelo próprio capitalismo, com sanções, golpes e exploração de recursos. E sobre dívidas, claro, só entra quem não sabe administrar, né? Então, por que até universitários estão afundados em dívidas impagáveis nos Exiswa? Parece que até quem estuda e trabalha duro não escapa dessa armadilha capitalista. E já que você mencionou a União Soviética, vamos aos fatos. A URS dobrou a expectativa de vida, eliminou o analfabetismo e virou uma potência industrial e científica em poucas décadas. Enquanto isso, no capitalismo, temos trabalhadores com 2 empregos ainda dependendo de doação para comer. Se a URSS era tão ruim, por que até hoje a Rússia ainda usa a infraestrutura construída naquela época? Porque o comunismo planeja o futuro, enquanto o capitalismo destrói tudo para gerar lucro imediato. O Brasil não precisa de mais empreendedorismo para criar MEIs escravizados por aplicativos de entrega. Precisa de um modelo que coloque a economia a serviço do povo, e não o povo a serviço da economia. O capitalismo sempre promete liberdade, mas no final só entrega uma coisa: a liberdade de ser explorado. Lá vem o chororô do trabalhador explorado de novo. Mas bora desmascarar essa ilusão rapidinho. O capitalismo não enriquece poucos às custas de muitos, ele dá a qualquer um a oportunidade de crescer. Quer provas? Quantos empresários começaram do zero e hoje são milionários?
No capitalismo, se você tem uma boa ideia, esforço e visão, você sobe. No comunismo, você pode trabalhar o quanto quiser. Seu salário continua o mesmo, porque riqueza é confiscada pelo Estado para sustentar burocratas de luxo. Aí sim é exploração real. E essa ladainha de o Brasil é dominado por banqueiros? Amigo, quem regula juros, moeda e economia aqui é o Estado. O Brasil é um país sufocado por impostos, regulações e burocracia estatal. Tudo o que o comunismo ama. Se banqueiros lucram alto, é porque o governo cria as condições perfeitas para eles crescerem, travando a economia para os pequenos. Quer mudar isso? Menos Estado, mais concorrência e mais liberdade para o mercado operar. Sobre os ESA, bora falar sério. 500 mil moradores de rua. Sim, mas também tem milhões de imigrantes que entram ilegalmente todo ano porque lá existe a chance de vencer. O capitalismo não garante que todos serão ricos, mas garante que quem se esforçar pode chegar lá. No comunismo, você pode ser gênio ou medíocre, não importa. Vai continuar preso na mesma mediocridade estatal. E a União Soviética? O fetiche comunista eterno. Sim, industrializou rápido, mas à base de repressão, trabalho forçado e milhões mortos pela fome. A OES caiu porque seu modelo era insustentável. Hoje a Rússia usa infraestrutura soviética? Claro, porque demoraram décadas para sair do buraco que o comunismo cavou. O capitalismo não destrói, ele constrói, inova e melhora constantemente. E esse papo de o Brasil não precisa de mais empreendedorismo só mostra o desprezo por quem tenta crescer. Quer um país forte? Liberte o povo do estado inchado e da burocracia. O capitalismo não te obriga a ser explorado, ele te dá ferramentas para vencer. Se você acha que o mercado é cruel, imagina depender de um governo que decide até o que você pode comer. A grande ilusão capitalista. Qualquer um pode vencer. Só esquecem de dizer que o jogo já começa com cartas marcadas. Enquanto um nasce herdeiro e multiplica fortunas sem esforço, outro passa a vida inteira ralando e mal paga o aluguel. Se o capitalismo fosse tão justo, o trabalhador brasileiro, que já é um dos mais produtivos do mundo, não estaria se matando em jornadas absurdas para ganhar um salário mínimo ridículo. A verdade é que no capitalismo, poucos vencem porque a maioria precisa perder. E essa conversa de menos Estado, mais concorrência já cansou. Toda vez que um país adota essa cartilha, o que acontece? Crise, desemprego, desigualdade aumentando. O Brasil já reduziu direitos trabalhistas, privatizou empresas estratégicas, cortou investimentos sociais e a vida do povo melhorou. Pelo contrário, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ainda mais pobres. Esse tal livre mercado só serve para dar mais poder a bilionários enquanto o povo vive de bicos. Agora, sobre os ESA, claro, os imigrantes vão para lá e depois acabam virando entregadores sem direitos, trabalhadores sem plano de saúde, gente vivendo de 3 empregos e dormindo no carro. Liberdade no capitalismo significa escolher entre morrer de fome ou morrer trabalhando. Pelo menos no comunismo, a moradia e o básico eram garantidos. Já no capitalismo, a liberdade que te dão é a de ser despejado se não puder pagar o aluguel. E a URSS, sim, industrializou rápido e virou a segunda maior potência do mundo, botou o primeiro satélite e o primeiro homem no espaço. Tudo isso depois de ter sido destruída por 2 guerras mundiais. Se caiu, não foi porque o sistema era insustentável, mas porque sofreu sabotagens internas e externas. Mesmo assim, até hoje a Rússia sobrevive com o que foi construído no período soviético. E o Brasil, com décadas de capitalismo, não consegue nem resolver o problema do esgoto. No fim, a grande farsa do capitalismo é essa: prometer ferramentas para vencer enquanto esmaga qualquer um que tente subir. O comunismo não te dá migalhas e chama de oportunidade. Ele constrói um sistema onde o progresso é para todos e não só para meia dúzia de exploradores. O Brasil precisa escolher: ou continua servindo aos bilionários, ou cria um futuro onde o povo tenha dignidade. E a história já provou que só um sistema pode garantir isso: o socialismo. Pronto, mais uma vez a falácia das cartas marcadas. Então me explica, se o jogo é tão manipulado, como existem milionários que vieram do zero? No capitalismo, não importa onde você começa, importa o que você faz para subir. No comunismo, você pode ser o mais talentoso do mundo, mas nunca vai sair do buraco porque o Estado decide quem pode ou não prosperar. E essa narrativa de que o Brasil reduziu direitos, privatizou e só piorou. Amigo, o Brasil nunca foi verdadeiramente liberal.
Nosso Estado é gigantesco, os impostos esmagam qualquer empreendedor e a burocracia impede qualquer crescimento. O problema nunca foi livre mercado demais, foi intervenção estatal demais. Olhe os países que realmente reduziram o tamanho do Estado, como Singapura e Suíça. Crescimento acelerado, alto padrão de vida e menos desigualdade. E os EUA? Claro, imigrantes viram entregadores sem direitos. Melhor ser entregador ganhando em dólar do que morrer de fome no comunismo. Se o capitalismo fosse tão ruim, por que ninguém foge para a Coreia do Norte ou Cuba? O comunismo promete o básico, mas na prática entrega filas para pão e repressão para quem reclama. No capitalismo, você pode falhar, mas também pode vencer. No comunismo, você nasce e morre na mediocridade obrigatória do Estado. Agora, o URS? Sim, colocou um homem no espaço. Mas enquanto isso, o povo fazia fila para comprar carne. O preço do avanço comunista sempre foi a miséria da população. A União Soviética desmoronou porque o modelo era insustentável e as pessoas estavam cansadas de viver sem liberdade. A Rússia sobrevive com infraestrutura soviética? Claro, porque o capitalismo precisou consertar a bagunça deixada pelo comunismo. E essa história de que o comunismo garante dignidade? A única coisa que ele garante é pobreza para todos, menos para os líderes do partido. O Brasil não precisa de mais Estado controlando tudo. Precisa de mais liberdade para que as pessoas construam seu próprio sucesso. O capitalismo não te obriga a perder, ele te dá a chance de vencer. Se você acha que o mercado é cruel, tenta viver num país onde o governo decide até o que você pode comer. E aí, pessoal, quem vocês acham que venceu o debate? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem vídeo novo todo dia. Aproveitem para deixar sugestões de novos temas de debate nos comentários também. Até a próxima!